Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 4 do Empreendedorismo Eficaz. Eu sou o Rafa e quero te ajudar a conhecer o empreendedorismo que realmente funciona. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, tá? Eu quero passar para vocês algumas ideias de como virar essa chave, de como mudar o seu mindset de colaborador para empreendedor. Como que você deixa de ter aquela cabeça de funcionário para ter uma cabeça de dono, uma cabeça de empresário. Foi um processo que eu tive que passar por isso, né? Não há muito tempo, e por mais que eu já me sentia preparado, quando eu comecei, eu vi que o negócio não era tão fácil assim como eu achava. E como que eu fui mudando isso dentro de mim, né? Da melhor maneira que existe para a gente estar conseguindo aprendizado, conversando e ouvindo da mesma forma que vocês estão me ouvindo aí agora. Eu tenho vários clientes que são empresários e esse network, ele foi muito importante para a minha transformação. Outro ponto também que ajudou muito foram os erros que eu cometi. Muitas das vezes nós fazemos coisas que nós achamos que tá certo ali, mas quando você vai ver, os resultados não são bons. Então você precisa redefinir toda a sua rota. E por que é importante nós falarmos sobre esse tema? Porque muitas pessoas não têm como se preparar para se tornarem empreendedores. Olha só, eu tô com um dado legal aqui, ó, que saiu no G1, que durante a pandemia, o número de empreendedores, de pessoas que começaram um negócio pela necessidade, saltou de 37% para 50,4%. Então, olha só, nós tivemos um aumento muito grande de pessoas empreendendo pela necessidade. E quando é pela necessidade, gente, o negócio é de supetão. Não tem como você, deixa eu estudar, deixa eu estruturar o meu negócio, deixa eu fazer um plano de carreira. Não, às vezes você está no seu emprego, no outro dia você é demitido, você pega seu acerto e você tem que fazer alguma coisa. E ali é o momento realmente que grandes empresas começam e também grandes ideias fracassam. Muitas das vezes por quê? Por causa dessa mentalidade que você não consegue transformar, essa sua visão que precisa ser realinhada. Rafa, mas eu sou um excelente funcionário, eu já trouxe muitos resultados para a empresa onde eu trabalho, né? Eu era um colaborador exímio, exemplar. Você precisa entender que por melhor que você fosse no momento, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas que você fazia antes que davam certo, agora você não tem como fazer mais. Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender aqui, né? Quais que são as coisas, quais são os aspectos que mais alteram quando você deixa de ser um colaborador para ser um empreendedor. E hoje eu quero numerar essas coisas aqui e eu quero que vocês prestem muita atenção para que vocês captem, né, peguem todas essas dicas aqui que valem ouro. Eu queria muito que quando eu começasse meu negócio, cerca de 3 anos atrás, eu tivesse escutado um episódio como esse, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que muda muito aqui na nossa rotina, né, é que o trabalho agora ele não tem dia nem hora. Quando você trabalha para alguém, você é um vendedor em uma loja de roupas, você é um lavador de carros, você é um prestador de serviço para o banco, você tem hora para chegar e hora para sair. Por mais que você tenha as suas demandas, você tenha as suas metas, você sabe que você vai pegar serviço ali 8 horas da manhã e você vai entregar 5 horas da tarde, e o trabalho, não necessariamente ele tem que te acompanhar. Óbvio que tem algumas pessoas que mesmo sendo colaboradores, eles acabam, né, extrapolando um pouco, mas isso vai de pessoa para pessoa. A sua obrigação não é levar o seu serviço para casa quando você é um funcionário, né? E isso muda muito quando você passa a ser dono, porque quando você passa a ser dono, a primeira coisa que você aprende, e eu tive que aprender isso, gente, sofrendo, na prática, é que o serviço, ele nunca te deixa. Você vai embora, você fechou ali a sua empresa 8, 9 horas da noite, quando todo mundo já foi embora, você vai para sua casa pensando em trabalho, você toma banho pensando em trabalho, você vai dormir, você não consegue porque você está pensando naquele bendito problema que tem que ser resolvido. Então é importante você entender tudo isso para que você já comece a preparar o seu psicológico para tudo que está vindo aí pela frente. Então lembra disso, o trabalho ele não vai ter hora, principalmente quando você está começando. Então, se você é uma pessoa que quer empreender para ficar mais tranquilo, eu já te falo, quer ficar tranquilo? Vai trabalhar para alguém.
porque é o melhor caminho. Você começar a empreender é você começar a trazer problema para si. Por quê? Porque é isso, o empreendedor, ele é pago para resolver problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro entra no seu bolso. O seu cliente tem um problema, você soluciona esse problema para ele, você conquista um cliente fiel que ele vai estar sempre ali, ó, recorrentemente te dando esse dinheiro, né? Se você tem um problema dentro da equipe e você soluciona esse problema, você passa a ter uma equipe mais engajada, uma equipe mais feliz e você começa a ter pessoas mais produtivas, trazendo mais dinheiro para a empresa. Então, você precisa entender isso. Ser empreendedor é ser um resolvedor de problemas. Outra coisa, você precisa mudar muito a sua maneira de lidar com a equipe. E olha só, eu, como muitos de vocês sabem, né, eu sou empresário hoje, eu sou empresário do ramo de barbearia, mas eu fiquei quase 11 anos da minha vida como um barbeiro colaborador. Eu trabalhava para as pessoas. E aquele negócio, por mais que eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, cara, tem gente que seu santo não bate. Tem algum colega de trabalho ali, algum vendedor que você vai ter ali, algum outro gerente, algum diretor da empresa, alguém que vai estar ali na sua empresa que talvez você não tenha afinidade, não é nem que você talvez não goste da pessoa, mas às vezes simplesmente você não consegue conversar, você não consegue fluir, e tudo bem quando você é um funcionário, se você respeitar essa pessoa, se você respeita ela, chega lá, dá o seu bom dia e tudo mais, você só vai ter que desempenhar a sua função, mas quando você é o dono, não, você precisa aprender a lidar com todas as pessoas de forma correta para que você possa extrair o máximo delas. Então, mesmo que o seu santo ali, o seu pensamento, a sua cultura seja muito diferente, mas aquela pessoa está te prestando um serviço, você tem que aprender a se relacionar com aquela pessoa para que você consiga mudar o jogo e realmente criar uma conexão que vai trazer mais benefícios para a empresa e vai melhorar o ambiente num todo. Outro grande medo e outra grande mudança, né, que tem assim de quem vai deixar de ser um colaborador, um funcionário e se tornar empreendedor, é a questão do controle financeiro. Porque quando você trabalha para alguém, você tem ali sua carteira assinada, não importa o quão pouco você ganha, você pode estar ali com a carteira assinada para ganhar um salário mínimo. Cara, a empresa pode estar fechando no vermelho que o seu salário mínimo está ali garantido. O seu não vai ter erro, não importa, a empresa vai quebrar, mas o seu você está recebendo. Então você tem que entender que quando você é dono, muitas das vezes você precisa sacrificar o seu prolabore, você precisa pegar aquele dinheiro que você tem na sua conta para fazer um aporte na sua empresa. Então, muitas das vezes você tem que sacrificar, você tem que tirar da sua boca, né, para poder colocar ali no seu negócio. Isso é uma grande mudança, coisa que acontece principalmente no início, né? E para quem está às vezes passando essa dificuldade ainda, eu falo para vocês, eu passei por isso também, não foi fácil, o cabelo começou a cair muito, principalmente nessa época, o sono diminuiu, a vontade de comer besteira só aumentava, vem ansiedade, vem muita coisa, mas quando você começa a utilizar as estratégias certas, as ferramentas corretas, né? Como diz, né? O conhecimento, ele é luz, ele vem realmente para iluminar ali, ele vem para te mostrar como fazer para você conseguir melhores resultados. Então aqui agora, a gente sabendo que os maiores problemas talvez sejam o trabalho não te largar em momento nenhum, a dificuldade para lidar com a equipe que você tem que mudar e também a questão financeira, eu quero aqui agora enumerar para vocês 10 passos que eu coloco em prática e que me trouxeram grandes resultados nos meus negócios de todas as formas possíveis. Então já pega o papel ou a caneta aí e aproveita, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, tá? Primeiro de tudo, né, você ter uma rotina muito bem definida. Na hora de ter essa rotina, é muito importante, igual uma pessoa como eu sou um cara ansioso. Eu sou um cara assim que eu gosto de sempre estar à frente das coisas, porque eu sei que quando eu estou à frente o negócio vai ficar bem feito. E às vezes nós temos um pouco de dificuldade, né, para delegar essas funções e tudo mais. Então eu sempre precisei ter essa rotina criada. Porque senão chegava um dia ali que o problema não era resolvido e aquilo me estressava de uma forma que por causa de um problema que não era resolvido, eu criava vários outros na minha mente e eu deixava de ser produtivo e tudo atrapalhava. Então na hora de criar sua rotina, eu te sugiro que você no início da semana, anote todos os seus compromissos, tudo que você tem que fazer por ordem de prioridade. Coloca ali as principais coisas que você tem que executar durante aquela semana e aquelas que não são
tão urgentes, você vai encaixando encoxando não, viu, gente? É encaixando. Vai encaixando ali em horários mais tranquilos para você. É importante também você saber que você não pode preencher 100% da sua agenda. Se você trabalha ali de segunda a sexta, cara, é muito importante que você deixe ali alguns horários vagos, porque você tem que saber que quando você tem o seu próprio negócio, vários problemas acontecem de última hora. Então imagina que você tem uma agenda cheia de segunda a sexta, você não tem um minuto sequer para resolver um problema. Aí estourou um cano dentro da sua loja e você não consegue sair, você não consegue chamar alguém para resolver, você não consegue fazer nada. Então, tenha horários específicos bloqueados para que você simplesmente possa utilizar para fazer talvez uma reunião com alguém ou resolver alguns outros problemas que vão surgir. Isso aí eu te garanto, você não precisa ter dúvidas, tá? Outra coisa aqui, ó, vamos lá, segundo passo, né? É muito importante você ter muito bem estabelecido na sua mente quais são os seus objetivos, né? Parece meio clichê a gente falar de propósito, falar de porquê, porque hoje em dia todo mundo fala disso e o Rafa nunca foi um bom coach, né? Isso eu já deixei bem claro para vocês. Eu sou o coach desmotivacional, eu sou esse tipo de coach, eu não presto muito para isso não. Mas o negócio é o seguinte, galera, é muito importante você saber qual que é o seu objetivo, porque quando você tem um objetivo muito bem traçado, isso te ajuda a não desistir. E quando você tem esse objetivo também, você consegue traçar essas metas a longo prazo. Então, qual que é a sua ideia? Eu quero montar essa loja de roupa aqui porque eu quero ganhar 3 vezes mais. Só que eu quero ganhar 3 vezes mais tendo um pouco mais de tranquilidade. Tá, mas por que você quer isso? Olha, eu quero isso para eu poder ter mais tempo com a minha família. Então, o seu porquê não é ganhar mais dinheiro. O seu porquê é a liberdade que você quer ter de poder estar com a sua família, por exemplo, numa quarta-feira, 3 horas da tarde, que talvez é um dia que você vai estar trabalhando. Esse é o seu porquê. E aí, quando você foca isso a longo prazo, olha, eu quero isso, mas eu sei que não é agora, isso aqui talvez vai ser algo para daqui 3, 4 anos. Quando vem o primeiro problema, você não se abala, porque você fica assim, opa, espera, Rafa, para você construir isso que você quer, você vai ter que tomar muito na cara igual você está tomando. Calma, continua, porque você não está querendo isso para agora. Lembra que é para daqui 3 anos? Foi exatamente o que eu fiz quando eu comecei a empreender. Eu trabalhava para caramba, eu ganhava bem, eu não comecei a empreender porque eu não ganhava dinheiro. Eu sempre ganhei bem, mas eu sempre trabalhei muito, era de domingo a domingo como um louco. E por mais que hoje, com o meu próprio negócio, muitas das vezes eu também trabalho de domingo a domingo, eu sei que hoje eu tenho uma perspectiva de que daqui a um tempo eu não vou trabalhar tanto, eu já estou começando a tirar o pé do acelerador de alguma forma. E quando eu era um colaborador, não tinha isso. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Então lembra disso e tenha muito bem definido qual o seu porquê. Terceiro passo, você começar a delegar funções. Eu sempre levava muito os meus problemas para casa e isso me atrapalhava a dormir, atrapalhava no meu relacionamento com a minha esposa, me atrapalhava de várias formas possíveis, eu não conseguia me exercitar, não que hoje eu consiga muito, né, porque eu sou bem preguiçoso para academia, mas eu tô mudando, todo mundo tem um ponto fraco, né, mas eu tô mudando isso aí. Mas o que acontecia? Cara, eu tinha que atender todos os meus clientes, eu tinha que cuidar da equipe, eu tinha que resolver talvez suporte para alunos ali reclamando de alguma coisa ali do curso online, e aí eu ia para casa nervoso porque a pessoa fez uma reclamação e a reclamação estava errada. Cara, hoje não, hoje eu tenho uma pessoa, ó, você vai receber para poder só responder aqui todos os meus alunos. Nossa, Rafa, mas isso é um custo. Realmente, no início eu admito que é muito difícil, eu concordo com você que é difícil pagar uma pessoa. Cara, mas assim que eu comecei assim, a ter um mínimo de possibilidade de pagar alguém, ao invés de focar em começar a ter dinheiro livre para mim, eu falei assim, não, agora eu vou pagar uma pessoa para cuidar disso. Por quê? Eu tendo menos problemas para resolver, eu tendo menos dor de cabeça, o meu cérebro ele fica mais livre, ele fica mais descansado para eu pensar em novas ideias e novas possibilidades de melhorar a minha empresa e começar a ganhar mais dinheiro. Então, eu tiro o meu foco de economizar o que eu pagaria para uma pessoa e começo a focar em que eu posso fazer para aumentar a receita. Esse deve ser o pensamento. Então, começa a delegar funções. Se você tem alguma pessoa que está trabalhando aí do seu lado, igual eu no meu caso, eu tenho a minha esposa, e muita gente não dá certo, né, trabalhando com esposa, com marido, quem quer que seja, né? Mas nós até temos um episódio gravado sobre isso, de como que nós fazemos para trabalhar junto e fazer isso dar certo. Mas assim, cara, eu tenho que entender que se eu ficar dando pitaco demais no serviço dela, eu vou ter uma pessoa insatisfeita do meu lado, porque eu não dou autonomia para ela, e eu vou ter que estar fazendo 2 serviços do mesmo jeito. Então, aprenda a delegar funções e confiar nas pessoas para que elas executem. Óbvio que no início, talvez a pessoa erre, mas com o direcionamento certo, isso aí vai melhorando, tá? Agora, vamos lá.
quero falar agora que a quarta dica vai ser mais voltada para equipe. Esses problemas que a gente tem com a equipe. Primeiro, antes de pensar em como resolver problemas com a equipe, nós temos que pensar em como talvez evitar que nós tenhamos esses problemas com a equipe. Eu creio que isso aí é um dos principais pontos. E uma das coisas que vai te ajudar muito a evitar de ter problema com a equipe é você contratar certo. Muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas esse meu vendedor ali, ele é muito ruim. Nossa, mas aquele frentista ali do posto, ele é muito sem educação. Mas esse cara tá muito ruim, o cliente está insatisfeito por culpa dele. Não, a culpa não é dele, meu querido, a culpa é sua. Por que a culpa é sua? Quem que colocou ele lá? Foi você que colocou ele lá. Então foi um erro seu no momento de contratar essa pessoa. Ah, Rafa, mas ele não me falou que era assim. Exatamente por isso você tem que ter planos e estratégias traçados para que você consiga contratar o perfil ideal. Em muitos momentos, mesmo que demore, você tenha que ficar fazendo serviço de várias pessoas até que você encontre uma pessoa boa, às vezes é melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Então não adianta você pegar a primeira pessoa que passar na rua e querer que ele seja, né, o marceneiro lá que vai trabalhar na sua marcenaria, mais responsável de todos. Cara, você não fez um teste, você não viu se aquela pessoa, ela realmente tem um perfil, se ela sabe ouvir, se ela sabe tratar os clientes. Então, para evitar problema, já busque contratar da maneira certa, que isso aí vai te ajudar muito. Beleza, contratei essa pessoa ali, como que nós vamos fazer agora para deixar essa pessoa motivada, porque realmente é difícil. Então, aí vem o passo 5 para vocês. Primeiro de tudo, dê o máximo de trabalho para essa pessoa. Entenda que o trabalho não é só atender clientes. O que você quer dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar aqui uma loja aí que vende bolsas, né? E aí tem ali as pessoas que vendem bolsa, você tem 3, 4 vendedores. Cara, se esses vendedores, o único trabalho deles for realmente vender essas bolsas, eles só vão trabalhar quando tiver pessoas na loja. E quando não tem pessoas na loja, o que eles fazem? Eles ficam ociosos. E o tempo que a pessoa está ociosa é um momento ali que, como diz o ditado, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Então, você tem que tacar serviço nesse povo, galera. Tem que pôr o seu colaborador para trabalhar de forma inteligente. Olha só, o que eu quero que vocês façam? Hoje nós temos esse vídeo aqui. Quando vocês não estiverem atendendo o cliente, eu quero que todos vocês assistam esse vídeo aqui, que ele vai ser importante. Depois eu vou passar um relatório para vocês preencherem sobre quais as necessidades da empresa, sobre o que nós podemos ajudar. Olha só, eu quero que você preencha aqui esses formulários aqui sobre dicas e tudo que você acha que nós podemos fazer para conseguir vender mais. Coloque essas pessoas para pensarem, porque as pessoas se sentem mais úteis quando elas começam a ter poder, né, de dar ideia, de estar melhorando, de estar agregando. Então essa pessoa deixa de ser só um vendedor. Aqui dentro das minhas barbearias isso acontece. Imagina só se os meus barbeiros, eles só forem trabalhar nos momentos que eu tiver cabelo aqui para cortar. Não, mas às vezes não tem cabelo para cortar. Olha, pessoal, preciso que vocês gravem um vídeo aqui pra gente postar nas nossas redes sociais. Preciso que vocês deem ideias de conteúdo pra gente estar divulgando ali no Instagram. Isso faz com que a pessoa ocupe o tempo dela e quando você tá ocupado, você não tem tempo para pensar merda. É basicamente isso. Então, olha só, tem um plano bem definido, plano de carreira para essa pessoa, né? Porque você tirou o tempo ocioso dela, agora você vai apresentar para ela o quê? Fala assim, olha só, você está começando aqui, tá? A minha ideia é que a empresa ela seja uma empresa grande, eu ainda tenho uma ideia de contratar aqui um gerente, um líder de vendas, eu tenho uma pessoa que vai trabalhar aqui, ó, como um diretor da empresa e eu preciso disso aqui, o nosso planejamento, nosso plano de carreira, né? O nosso plano de negócio para daqui mais ou menos um ano, né? A gente tem que estar fazendo essas contratações e com isso a minha ideia é pegar pessoas que já estão aqui. Então, você dá uma possibilidade para a pessoa de, opa, se nesse próximo ano eu focar, eu posso me tornar um gerente. Eu posso me tornar aqui o líder, né, da equipe de vendas, eu posso me tornar um coordenador. Então tem um plano de carreira e ofereça crescimento para essas pessoas. É porque quando a pessoa ela sabe que ela pode crescer dentro da empresa, ela trabalha muito mais motivada. Ela não fica com aquele sentimento de, eu estou trabalhando só para colocar dinheiro no bolso do dono. Chega, aprenda a bonificar, aprenda a conversar com essas pessoas e ver também quais são as expectativas dela com a empresa, para que você veja se
se encaixa. Nossa, eu tenho muita vontade de ser um gerente aqui, eu trabalho aqui porque eu quero ser um gerente. Se você já sabe que aquela pessoa não tem esse perfil, você já consegue contratar uma outra pessoa naquele momento, porque você sabe que se você deixar aquela pessoa ali, sendo que ela não vai crescer, vai chegar um momento que ela vai estar insatisfeita e ela começa talvez a ser uma maçã podre dentro da sua equipe. Então passe a entender isso muito bem. Vamos lá, passo 6. Venda muito bem a cultura para os seus colaboradores. Gente, se eu falar com vocês que 99% dos empreendedores não tem isso muito bem definido, cultura, missão, visão e valores. O que é cultura? Cultura é aquilo que nós somos, é aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo, né? Então a cultura é todo o comportamento, tudo que a pessoa faz dentro da empresa, ela tem que aproximar mais dentro da cultura. Por exemplo, na barbearia do Rafa, nós temos aqui a nossa missão. E qual que é a nossa missão? Nos conectar com as pessoas de forma íntegra, de forma honesta, trazendo uma melhoria de vida para todas as pessoas que se relacionam com a marca. Então esse é o nosso foco. Nosso foco não é vender. O nosso foco não é ganhar dinheiro, nosso foco é nos conectar e criar um relacionamento sincero. Quando você faz isso, você conquista confiança, você vende qualquer coisa. É o famoso vende até avião caindo. Então você tem que deixar isso muito claro. Olha só, eu sei que você quer vender, eu sei que você quer bater meta, mas essa não é a forma correta de se fazer isso, tá? Nós não vendemos dessa maneira. O nosso principal motivo de estar aqui é trazer alegria para esse cliente. O nosso principal motivo de estar aqui é trazer transformação, é trazer bem-estar. Quando você fizer isso, você vai atingir os seus objetivos de forma mais rápida. Então, foque em apresentar a cultura, foque em deixar isso muito claro. Vira para ele e fala assim, cara, você entende por que você sai de casa todos os dias? Ah, eu saio de casa todos os dias para poder vender essa bolsa. Ah, eu saio de casa todos os dias para poder lavar o carro. Não, você não sai para isso. Isso aqui é o que você está fazendo, mas o que nós saímos de casa com a nossa motivação tem que ser muito além do serviço que é prestado. E quando você começa a entender isso, você começa também a ter uma equipe mais engajada e clientes mais satisfeitos. Na hora de resolver os problemas, você tem que entender que cada pessoa ela tem um perfil e você precisa respeitar as individualidades. E é exatamente a 7ª dica que eu quero passar para vocês. Por que respeitar a individualidade? Porque suponhamos que você tem ali 2 pessoas que estão atendendo mal os clientes. E você chega para a primeira pessoa e fala assim, olha, eu não estou gostando da forma que você está atendendo, você precisa ser mais simpático. Tá? Porque desse jeito aqui não vai dar. Aí você vai ver no outro dia, a pessoa muda da água pro vinho. Ele melhorou, ele tá feliz, ele tá bem. Aí você vira pro outro colaborador e fala do mesmo jeito, olha, eu não estou gostando, tal, tal e tal. E no outro dia ele tá do mesmo jeito. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Pessoas diferentes você tem que conversar de formas diferentes. Você tem que entender como que cada um funciona. Então tem pessoas que tem que ser com palavras. Tem pessoas que você tem que pegar na mão e falar assim, ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Repete comigo. Isso, isso, isso e isso. É assim, beleza. Ah, não, esse aqui não é nem falando e nem mostrando. Esse aqui eu vou ter que escrever. Você vai escrever um passo a passo para ele. Tem pessoas que você tem que ser bem direta. Tem pessoas que você chega e fala assim, cara, pelo amor de Deus, esse seu serviço aqui tá inadmissível. E a pessoa não se chateia com isso. Porque se você ficar dando volta, talvez essa pessoa nem entende, ela não sabe ler entre linhas. Da mesma maneira, tem pessoa que se você falar isso, você acaba com o dia dela. Então tem gente que você tem que chegar e falar assim, olha, e aí? Ó, eu não gostei muito, eu acho que pode ser melhor. Então aprenda a respeitar as individualidades e conheça o perfil de quem está trabalhando com você, para que você adapte a sua linguagem de acordo com cada um que está dentro da sua equipe. Óbvio que a empresa é um só e o colaborador ele tem que se adaptar à cultura da empresa. Mas para que cada colaborador se adapte à cultura da empresa, nós como líderes, nós que estamos à frente, precisamos agora, né, realmente se esforçar mais para ter um relacionamento. Não é igual agora quando eu era funcionário, que eu simplesmente preciso fazer o meu. Você não pode simplesmente ignorar o fato que seu colaborador precisa melhorar. Então vamos lá, 8ª dica aqui pra vocês, e essa dica aqui ela vem muito no financeiro. Gente, eu sofri muito já com financeiro, viu? Eu, como eu disse pra vocês, eu ganhava bem, não conseguia ter controle nenhum, ainda bem que eu consegui resolver isso antes de ter o meu próprio negócio. Por que ainda bem? Porque é impossível você ter uma empresa bem estruturada se você não tiver um CPF arrumado, organizado. Então imagina só, você tá aí cheio de dívidas,
com seu nome sujo, seus cartões todos estourados, com 2 parcelas do carro atrasada, não consegue nem pagar o seguro e quer abrir uma empresa? Cara, se você não está conseguindo organizar a sua vida, que é só você, imagina você organizar, né, um negócio que várias pessoas vão estar ali sobre o seu comando, vamos dizer assim, que as responsabilidades são vezes 10. Então, presta muita atenção nisso, organiza primeiro a sua vida, tá? Porque é basicamente as mesmas estratégias que você vai utilizar, só que numa escala muito maior. Então eu tive que aprender primeiro a pagar todas as minhas dívidas, a viver com aquilo que eu ganhava, aprender a poupar e investir bem meu dinheiro. Por quê? Porque quando eu tinha o meu negócio, era tudo muito parecido. É tudo muito parecido. Quando você tem uma empresa, você tem que anotar quanto que você ganha, você tem que pagar todas as suas contas em dias, você tem que saber o que você está tendo de lucro, o que você está tendo de prejuízo para você definir novas estratégias. É basicamente muito parecido. Então foque em organizar o seu CPF. Vamos lá, 9ª dica aqui para vocês, tá? Muitas pessoas, quando a gente fala de financeiro, muitas pessoas ficam assim, nossa, Rafa, mas eu tô desesperado porque não tá passando o cliente na minha loja. Nossa, eu preciso vender 3 mil reais por dia, eu tô vendendo 500. Primeiro de tudo, calma, isso não é só com você. Por isso que nós precisamos ter um plano de negócio. Mas como nós estamos falando para pessoas que talvez não tiveram tempo para se planejar dessa forma, você precisa saber que você vai ter que fazer muitos sacrifícios no início. Até por isso precisa ter um CPF controlado, porque se você tem um CPF controlado, talvez nesse mês você vai precisar retirar do seu prolabore o seu salário para colocar dentro da empresa. E isso não pode te atrapalhar do outro lado. Mas também tem uma outra coisa, que é exatamente esse 9º passo, que é o ticket médio, esse foco no ticket médio. Por quê? Quando nós estamos começando, nós temos uma grande tendência a ficar trabalhando com a teoria do porvir. Eu quero saber quem já ouviu essa teoria do porvir. O que que é? É quando você pensa só no cliente que está para vir. Você não pensa no cliente que está aqui no momento. Então você está ali atendendo o seu cliente ali na loja, você vê chegando a primeira pessoa e o cara tá levando lá o carro para dar um polimento. E aí você fica assim, nossa, o carro desse cara aqui, ele tá com muito trabalho, viu? Nossa, apareceu uns 3 desse aqui para mim hoje, eu já consigo fechar. Mas o que eu posso fazer para aparecer 3 desse aqui? E você começa a pensar tanto no outro cliente que você não foca no cliente que está ali na sua frente. Talvez aquele cliente ele foi com um problema que ele sabia. Mas se você tivesse focado nele, você teria descoberto, né, e mostrado para ele outros problemas que talvez ele ainda não saberia e fazendo ele gastar mais dinheiro. Então você faz com que ele aumente o ticket médio. Então pare de gastar 100% da sua energia só em atrair novos clientes e comece a focar também em fazer com que os clientes que você tem gastem mais dinheiro. Você tem uma barbearia, o cara foi só para cortar, tenta ver se você pode vender uma pomada, vender um shampoo, fazer a barba, fazer a sobrancelha. A pessoa foi para comprar uma bolsa, tenta fazer ela comprar 2. Compra uma bolsa, um sapato, compra uma bolsa, uma carteira, uma bolsa, um colar. Tenta criar essas estratégias para que você faça com que o cliente que foi para gastar 100, ele gaste 150. E aí no final do mês, você que está faturando 10 mil, talvez atendendo ali 200 clientes, você vai atender os mesmos 200 clientes e faturar talvez 15 mil reais, somente de focar mais no cliente. Como que nós fazemos para focar mais no cliente? Ouvindo mais do que falando. As pessoas tentam vender muito através do que elas falam. E o principal ponto para você vender é você escutar, porque o cliente, quando ele conversa com você, ele te fala tudo o que ele precisa. Muitas das vezes o cliente está falando com você, eu preciso de X, preciso de X, preciso de X. Mas você não escuta, você vai lá e oferece Y para ele. Porque simplesmente você não sabe ouvir e Y não é o que ele precisa. Então comece a ouvir mais do que falar. E assim você vai conseguir satisfazer mais as necessidades desse cliente. Agora, tudo isso são realmente dicas que não são fáceis de ser colocadas em prática. E exatamente por isso agora vem a 10ª e última dica, que rufem os tambores aí para vocês, olha só. Saia da bolha, isso é muito importante. Você precisa ser uma pessoa que entenda de negócios em geral. Você precisa ser uma pessoa que sabe fazer networking. O que é isso? É você saber se conectar com pessoas de diferentes ramos para criar uma cadeia de crescimento, criar uma rede de pessoas que se dão suporte e apoio. Então, cara, você quer crescer, você não pode passar o dia inteiro no seu Instagram seguindo só o seu concorrente para bisbilhotar o que ele está fazendo e ir lá e copiar. Não. Sabe o que é o segredo da inovação? É você beber água em fontes diferentes. O que eu quero dizer com isso?
Aqui na minha barbearia, eu posso dizer para vocês que 90% das grandes ideias que nós colocamos aqui, que deram muito certo, elas não foram criadas por mim. Por que que não foram criadas por mim? Porque eu não preciso reinventar a roda já está aí girando. Eu preciso achar uma nova maneira de apresentar isso para os meus clientes. Então, se eu seguir só barbearias, tudo que eu faço, por melhor que seja, se alguém já fez, eu viro simplesmente uma cópia barata. Agora, poxa, eu adoro seguir ali, por exemplo, o perfil da Netflix, o perfil da Magazine Luiza, perfis de grandes empreendedores, de grandes influencers, porque o que esses caras fazem lá na loja deles, eu pego e adapto para o meu negócio. Então, o meu público, que é um público muito voltado só para aquele nicho, eles nunca viram. Então, eles pensam assim, nossa, o Rafa é inovador, o Rafa ele tá trazendo coisa nova. Cara, às vezes eu só tô adaptando aquilo para o meu negócio. Então, saia da bolha para que você realmente consiga se diferenciar dentro do seu negócio e aprenda a fazer conexão com pessoas. Chegou ali um empresário na sua loja, cara, o que que essa pessoa faz? Nossa, ele tem aqui ele é dono de uma rede de ensino, né? Ah, ele tem um escritório de advocacia com mais de 30, 40 funcionários. Dá um mimo para aquela pessoa, se coloca à disposição, passa o seu número pessoal. Olha só, eu sei que quem te atendeu ali foi a minha funcionária, espero que ela tenha te atendido bem. Eu vou deixar aqui o meu número à disposição, que o que você precisar, eu estou à disposição aqui para você, para te ajudar. Você pode falar direto comigo. Cara, isso ali a pessoa vai te olhar com outros olhos. E ali no momento que ele precisar de você, né, o network ele é uma troca de interesse. Não, Rafa, eu vou me relacionar com a pessoa só por interesse? Sim, network é uma base de interesse. E não tem mal nenhum quando você tem algo a oferecer. Você só não pode ser aquela pessoa que só suga, que só quer ganhar. Não, você precisa ter algo a oferecer, você precisa dar esse suporte para essa pessoa, para que você consiga abrir as portas. E se essa pessoa estiver satisfeito, poxa, ele tem ali mais 2 amigos para te indicar, ele tem 5 sócios, ele tem 30 funcionários. E isso ali você vai conseguindo, né, melhores conexões para que você possa fortalecer a sua marca e fazer com que esse início, que normalmente é tão difícil, possa ser um fardo um pouco mais leve. Quando você tem que carregar tudo nas suas costas, eu confesso que tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto. Por diversos momentos, eu já subi aqui, já chorei, abraçava minha esposa e falava assim, que loucura que eu tô fazendo. Porque é pesado, não é fácil. Mas vai chegar um momento que você vai falar assim, caramba, eu tô conseguindo, eu tô chegando lá. Eu achava que eu nunca ia sair daquela estaca zero, mas o negócio tá caminhando. Mas você vai chegar lá se você fizer isso de forma inteligente. Não adianta você fazer as mesmas coisas de sempre e querer resultados diferentes. Por isso, estude, se dedique e prepare o seu psicológico. Não seja frágil. O que eu quero dizer com não seja frágil? Muitas pessoas querem empreender, mas são muito sensíveis. Ai, fulano falou que eu não sou mais amigo dele porque eu só sei trabalhar. Cara, é o seguinte, você tem um foco. Se essa pessoa ela não está fazendo parte do seu caminho, em muitos momentos, esse ciclo de amizade ele tem que se renovar. Então, tiveram muitas pessoas que eu considerava amigos há uns anos atrás, que essas pessoas não conseguiram me apoiar. Elas não conseguiram ficar felizes com a minha vitória. Elas, em momento nenhum, se esforçaram para falar assim, Rafa, você tá certo, vai lá. Então, se essas pessoas não fizeram isso por mim, por que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos? Por que eu tenho que abrir mão do meu trabalho para poder estar junto com elas? Então, esteja disposto a deixar pessoas para trás. Mas eu te garanto que quando você faz isso, você vai construindo maturidade. Quando você tem maturidade, você consegue escolher pessoas melhores que têm o mesmo propósito, os mesmos objetivos, para caminharem junto com você. Espero que essas dicas possam ter te ajudado, continuem focados, saibam que não é fácil, mas nós estaremos sempre aqui no Empreendedorismo Eficaz, trazendo dicas e estratégias que realmente funcionam. Aqui não tem empreendedorismo de palco, aqui realmente tem trabalho duro de alguém que está igual vocês, ó, colocando a cara todos os dias, aprendendo muita coisa mesmo, errando, muita gente às vezes fala assim, ah, fulano deu isso porque tem isso porque ele tem sorte. Cara, meu sonho é que fosse sorte, mas não é com sorte não, é errando mesmo, é passando raiva, e se não for assim, meu amigo, a gente nunca vai crescer. Que Deus abençoe todos vocês aí, espero que vocês tenham gostado, continuem ligados, daqui a pouco tem mais episódios para vocês. Se você está me ouvindo aí no Spotify ou em qualquer plataforma aí de áudio, né, saiba que nós temos também o canal no YouTube, e para você que está me vendo no canal no YouTube, ó, coraçãozinho aqui para você, vai lá também para as nossas redes sociais de podcast, tá? Me segue lá no Instagram, o Rafa da Barbearia, e siga também como é que chama? Como é que chama, diretor? O Instagram, né? Sigam o Instagram do Empreendedorismo Eficaz, que aí lá também vocês terão muitas dicas. Fechado, pessoal? Tamo junto demais e até a próxima. Beijão para todo mundo. Valeu!